Se 2025 passou voando e você sentiu que trabalhou demais e realizou de menos, esse vídeo é para você. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Fabi Otero, tenho 33 anos e sou gerente comercial. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre planejamento e quadro de visualização, como organizar o de vocês e como planejar o ano que virá. Sempre no final do ano eu faço um planejamento, coloco minhas metas e organizo tudo que eu quero realizar, tudo que eu quero fazer no próximo ano. E muitas pessoas me perguntam como eu faço isso e decidi trazer para o canal, para vocês poderem ter uma ideia. O melhor ponto para começar o planejamento é saber o que não fazer, o que não é. Planejamento não é uma lista infinita de metas. Planejamento não é copiar um planner da internet. Planejamento não é romantizar uma rotina perfeita. Isso não é planejamento. E agora a gente pode ir para o que é planejamento. Planejamento é, primeiro de tudo, a gente olhar para a nossa realidade. A gente precisa saber aonde a gente está. A gente precisa saber o que a gente tem, para a gente poder saber o que a gente vai ter, o que a gente terá no futuro. Esse é o primeiro ponto. Então, eu sempre faço uma retrospectiva do meu ano. Eu sempre olho para trás. O que eu realizei? O que eu consegui fazer? E dou check em tudo que eu consegui fazer. E aí eu analiso. Essa meta que está aqui, eu vou manter para outro ano ou eu simplesmente não vou fazer, vou criar uma outra meta. Com essa análise, eu decido o que eu vou fazer. Eu divido sempre por áreas da minha vida. É mais fácil e na minha cabeça são menos coisas. Então eu coloco algumas áreas. As áreas que eu vou trabalhar esse ano são 4. Carreira, e aí dividindo com vocês já o meu planejamento, né? Carreira, saúde, dinheiro e vida pessoal. O dinheiro pode ser financeiro, tá? Tanto faz. E aí eu dividi por 4 áreas e dentro dessas 4 áreas eu vou ter coisas para trabalhar. Então, por exemplo, na carreira, uma meta é ser promovida. E aí, aqui depende da sua carreira, tá? Mas a promoção aqui, ele já tem um cargo que eu quero e eu coloco isso no meu checkzinho, tá? Na saúde, eu quero emagrecer 20 quilos. Na verdade, agora é 16. Eu fiz um vídeo onde eu falo sobre o que eu tô fazendo para emagrecer e lá eu vou começar a postar mais coisas relacionadas a esse tema. E aí, eu quero emagrecer 20 quilos. É uma meta. Dinheiro. Eu quero finalizar minha reserva de emergência e quitar as minhas dívidas que eu já tenho. Então, são 2 metas nessa área. Vida pessoal, eu quero fazer uma viagem internacional. Eu nunca viajei para fora do país e eu quero viajar. Quando eu coloco essas 4 áreas, um ponto muito importante é que definir as 4 metas, no caso são 5, né? Porque no dinheiro tem 2 metas aqui. Mas quando eu defino essas 5 metas principais, eu preciso definir o que eu vou fazer com cada uma delas. Então, é aqui que está o pulo do gato. É aonde você consegue transformar somente uma listinha de coisas a fazer em realmente ações concretas. Porque eu vou pegar aqui essas 5 metas e vou pegar essas 5 metas e vou destrinchar em ações. Então, para eu poder ser promovida, o que eu preciso fazer? E aí, eu vou colocar as ações que eu preciso fazer. Eu preciso fazer um curso, eu preciso isso, eu preciso aquilo outro, e eu vou colocar aqui. Porque aí vai virar realmente um checklist da minha meta principal. Para eu emagrecer, o que eu preciso fazer? Exercício. Aí eu defino a frequência do exercício. Então, eu preciso fazer 3 vezes, 4 vezes na semana, 2 vezes na semana. Além disso, fazer tratamento com endócrino, alimentação. E aí você vai colocando tudo que eu preciso fazer. No meu caso, eu tô fazendo tratamento com endócrino, exercício e alimentação. Então, são os 3 pontos que eu tenho que fazer. Dinheiro, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu tenho que definir. Eu coloquei de meta reserva de emergência e pagar minhas dívidas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para a reserva de emergência é calcular qual é o valor chave, qual o valor real, né, para minha reserva de emergência. Quanto eu preciso? E tô gravando, dá licença? Quanto eu preciso durante o valor que eu preciso durante 6 meses?
Uma reserva de emergência, aqui é um papo de finanças, mas uma reserva de emergência é um valor que você tem para caso aconteça alguma coisa. Por exemplo, eu fui demitida. Eu preciso de X dinheiro que me sustente durante 6 meses. E aí eu preciso ver. Como que eu vejo isso? Eu vejo quanto que eu gasto, qual o valor que é necessário para eu passar o mês. E aí entra aluguel, luz, telefone, internet, comida, gasto com os meus gatos, todas essas questões, ele vai entrar ali. E aí eu pego esse valor por mês que eu gasto, que eu preciso ter, multiplico por 6. E aí esse X valor que vai dar é o valor que eu preciso ter na minha reserva de emergência. E aí com esse valor eu já tenho o valor definido. E depois eu tenho que saber como que eu vou fazer esse valor. Então, eu tenho aí 1 ano para poder montar minha reserva de emergência. Então, eu posso ver, guardar minhas férias. Eu sou CLT, então, guardar minhas férias, guardar meu 13º. Aqui o canal é uma forma, talvez, de conseguir um dinheiro depois, quando eu monetizar. Então, eu tenho que pensar em formas de conseguir esse dinheiro. E aí, eu vou destrinchar lá e vou definir como que eu vou fazer esse dinheiro. Pagar minhas dívidas. Então, eu vou ter que primeiro fazer o levantamento de quais dívidas eu tenho, ver o total que vai dar e me planejar com o salário que hoje eu recebo para poder pagar essas dívidas em tal tempo, em 1 ano. E vida pessoal, uma viagem internacional. Primeiro, definir o local. Segundo, depois que eu definir o local que eu quero viajar, eu preciso descobrir passagem, hotel, valor de alimentação, passeios. E aí, eu definindo esse valor, eu preciso definir também como que eu vou fazer esse dinheiro para poder, quando eu viajar, eu ter esse dinheiro ali correto. Então, esse é o pulo do gato. A gente tira de simplesmente ideias e sonhos e a gente passa para ações concretas. Porque a gente definiu nossas metas que a gente quer e a partir das nossas metas, que são os nossos sonhos, a gente define as ações concretas. Então a gente vai dizer como fazer aquilo. Então é assim que vocês vão conseguir planejar o ano de 2026 inteiro de vocês, tá? Eu sei que acontecem coisas no meio do caminho, imprevistos e tudo mais. Mas quando acontecer imprevisto, a gente tem que voltar lá no nosso quadro de visualizações, no nosso Trello, na nossa agenda, e parar e pensar: caramba, é isso que eu quero. Tá, aconteceu isso. Então a gente vai recalcular a rota, vai refazer para ver, para eu conseguir chegar ao que eu quero. É sempre a meta, a gente tem que fazer o acompanhamento e recalcular, acompanhamento e recalcular. Se você for muito disciplinado e não tiver quase nenhum imprevisto seu, vai sair tudo direitinho. Mas a vida não é assim. Normalmente a gente tem muitos imprevistos na vida e a gente tem que estar sempre recalculando durante o nosso ano. O ideal, muita gente fala, que é fazer trimestral. E aí, de forma trimestral, você consegue organizar melhor e ter mais gestão desses imprevistos. Vai de você, o que você preferir fazer. De qualquer forma, você vai ter que estar toda hora fazendo essa gestão do seu planejamento. Perguntas importantes, coloquei aqui, né? Perguntas importantes para fazer antes ou durante o planejamento. Onde eu quero estar em dezembro de 2026? Essa pergunta é crucial, porque você perguntando isso, você vai fazer o seu cérebro pensar: caramba, qual é o resultado que eu quero? E você pensando no resultado que você quer, você vai conseguir também chegar nas respostas de como fazer isso acontecer. Ou o que você precisa para fazer isso acontecer. A segunda. A segunda até já responde. O que eu preciso parar de fazer ou cortar? Então, se eu sei aonde eu quero chegar e eu sei aonde eu estou hoje, eu consigo saber o que eu preciso fazer para parar, o que eu preciso parar de fazer, ou o que eu preciso começar a fazer para isso acontecer. E o que eu preciso dar prioridade. Quando a gente fala de prioridade é difícil, porque no meu caso aqui parece como se tudo acontecesse ao mesmo tempo. Mas a prioridade na minha vida hoje é a minha saúde. Então, eu acho que eu vou dar mais ênfase a isso. Até porque eu já comecei meu tratamento, eu comecei em novembro. Então, isso já tá engatilhado, foi o que eu priorizei. Mas várias coisas você pode pensar em que você vai priorizar. E talvez priorizar em cada área, ou 3 áreas só, você define. É a sua vida, tá? E 3 dicas que. Isso de priorizar, eu tenho até uma dica de livro, tá? Quando a gente fala em priorizar é difícil, porque a gente, que é mulher, tem esse negócio de faz tudo ao mesmo tempo. Então, eu comecei a ler um livro
Quando a gente fala de prioridades, é difícil pra gente mulher, porque a gente tem esse negócio e faz tudo ao mesmo tempo. E aí a gente precisa respirar e focar. E aí, esse livro eu comprei, Essencialismo, foi uma indicação de um canal Digital Mais Leve. Ela é muito incrível, gosto muito dela. E eu comecei a ler, eu nem sei que página eu já tô na 89, eu tenho que terminar. Mas só com as primeiras páginas já me deu uma clareza muito grande e fez com que eu parasse, sentasse e refletisse sobre o que eu estava fazendo, para poder fazer com que eu fizesse com mais qualidade aquela tarefa, tá? E algumas dicas que eu acho importante, que é dar uma dica que eu dou pra vocês é: defina uma palavra pro ano de vocês. Essa palavra vai seguir vocês. Eu sempre vi, a Renata Mais é uma que sempre tem uma palavra pro ano dela. Eu coloquei em 2024, coloquei em 2025, e realmente foi o que realmente aquela palavra foi definida. Em 2026 eu ainda não pensei numa palavra, eu tenho que pensar nesse finalzinho de ano numa palavra que vai definir, que vai carregar esse próximo ano. A segunda dica é: tire as distrações. É difícil, eu sei, gente. Às vezes você tem criança em casa, você tem uma vida corrida, assim como eu, é CLT, que acorda cedo, vai cedo pro trabalho, chega tarde do trabalho. Então, pra gente é muito difícil. Cansaço é uma distração, mas tentem ao máximo tirar as distrações. Porque eu acho que sempre pensar qual que é o meu foco. Quando estiver distraindo, pensa: epa, isso aqui tá de acordo com a minha meta? Tá de acordo com o que eu quero? Se não tiver, tira isso, corta isso, porque realmente vai te atrapalhar. E a última dica é o quadro de visualização, Vision Board. Eu gosto, nem sei se eu falei correto. Eu gosto, como eu falei, eu uso o Trello no meu Vision Board. Tem gente que usa um papel, faz um quadro, coloca na parede. Tem gente que usa na tela do telefone. Tem gente que usa no computador. Eu não consigo. Eu gosto do Trello porque o meu quadro de visualização é com checklist, é eu ticando, é eu colocando prazo. Eu gosto assim. Eu acho que deixa muito mais tangível. Então eu consigo mensurar, eu consigo pegar, e só visualizar para mim não é o suficiente, tá? Então eu uso o Trello porque me dá essa autonomia. Mas você pode usar o aplicativo que você quiser. Como que funciona um quadro de visualização? Como o nome já disse, o quadro é um quadro de visualização. É para você ver a meta que você quer. Quando a gente era criança, eu lembro que eu tinha uma professora que fez isso comigo, que a gente era trabalho de corte e colagem. Você tinha que recortar da revista, colar o que você queria para o futuro e tudo mais. Mas basicamente é isso, gente. Então você pode pegar fotos, você pode colocar escrito. Eu normalmente coloco em metas e dentro daquilo eu coloco algumas imagens. Então você pode fazer isso. Fabi, mas eu, sei lá, o quadro de visualização é alguma coisa religiosa? Não. Eu sei que muita gente fala da lei da atração e tudo mais, mas o quadro de visualização é somente para você estar focado no que você quer para o seu futuro. Então, toda vez que você olha o quadro, você fala: é isso que eu quero. E você não faz você desistir, tá? Então, eu uso o quadro de visualização como um lembrete contínuo do que eu quero. Então eu coloco ali, eu quero não no relacionamento, eu coloco em áreas, tá? E aí você vai preenchendo. Fabi, eu quero melhorar o meu estilo de roupa. Cola ali, e aí você faz da colagem da forma que você achar melhor. Coloca ali, cola o estilo que você quer. Eu gosto de fulana de tal, o estilo dela. Printa, recorta, coloca ali. Ah, eu quero ter uma casa muito bonita, casa de chão, quintal. Corta uma casa que você viu num anúncio, alguma coisa assim, e coloca ali. E aí você vai montando o seu quadro de visualização. Eu uso meu quadro de visualização no Trello, com data, com prazo, com checklist, com ações, porque esse meu quadro de visualização fica vivo. E aí eu consigo estar sempre alimentando e usando ele da melhor forma. Eu acho que é isso. Eu tentei passar tudo o que eu uso e o que eu sei de planejamento.
Eu não uso essa técnica somente para planejar o meu ano, mas todas as ações que eu faço dentro de loja, na empresa, eu uso essa técnica de planejamento, que é você analisar o que você tem, analisar o que você quer para o futuro e no meio do caminho como você fazer isso acontecer. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E se você quiser planejar 2026 de uma forma realista, com o pé no chão, se inscreve nesse canal que eu vou trazer mais conteúdos desses para vocês. E é isso. Beijo, tchau!